Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Ok. Passo a palavra, meu amigo. Obrigado, Fábio. Boa noite a todo mundo. Tranquilo? Boa noite. Hoje vamos começar a leitura do livro Yoga das Três Energias. E esse livro tem uma introdução. E nessa introdução o James ele procura situar o contexto em que, especialmente onde ele viu nos Estados Unidos, as pessoas começaram a fazer o que a gente chama de busca. Vamos ler essa introdução? Introdução. Até a Revolução Industrial, a sobrevivência ditava a maneira como vivíamos. As mulheres se casavam e criavam os filhos, e homens seguiam, em geral, as ocupações de seus pais. A vida era dura, mas simples. A Revolução Industrial criou riqueza suficiente para permitir que uma grande classe média se desenvolvesse nos países ocidentais, mas a necessidade de sobreviver ainda mantinha sociedades conservadoras. Os homens eram ensinados sobre os ofícios e entravam na classe trabalhadora, ou seguiam para a educação superior e desfrutavam da vida familiar da classe média. As mulheres eram donas de casa. Outras opções eram poucas. Sim, você poderia viver à margem da sociedade, mas muito poucos desfrutavam de um temperamento que os imunizasse contra o desprezo social que acompanhava os estilos de vida alternativos. Os ricos, é claro, viviam seus clichês de sempre, sem a imaginação necessária para ir além dos condicionamentos. O boom econômico pós-Segunda Guerra Mundial, no entanto, criou riqueza suficiente para apresentar a um segmento cada vez maior da população opções alternativas de estilo de vida. Uma fração significativa da juventude da classe média, submetida ao mal-estar que caracteriza o materialismo entorpecedor da mente, rebelou-se. No jargão dos anos 60, eles se ligaram, se sintonizaram e pularam fora. Os beatniks, nos anos 50, forçaram a porta do estilo de vida vigente, abrindo uma rachadura, e os hippies dos anos 60 a escancararam. Não era mais necessário trabalhar duro para sobreviver, levando a vida monótona dos pais, pois havia riqueza suficiente para garantir comida e um teto sobre a cabeça, se você não se importasse com pequenos inconvenientes. Paz e riqueza proporcionam o conforto material necessário para questionamentos. Bem, o que está mostrado aqui, né? É um contexto onde uma possibilidade de enxergar um outro modo de viver se mostrou não só visível, como execuível, como capaz de ser vivido. Isso, nesse contexto que o James colocou aqui, está muito ligado à opulência material das sociedades ocidentais no pós-guerra. Quando, após os anos 50, especialmente nos anos 60, começou a ter um movimento muito grande, que a gente diria ligado à espiritualidade, né? Com todo o seu movimento em direção a esses centros que irradiaram essas matrizes, como a Índia, especialmente, Japão, China e por aí afora, principalmente onde haviam centros budistas e os centros ligados à tradição indiana, né, a tradição de origem védica.
Alguém tem algo a falar sobre essa introdução? Ou a gente pode avançar? Podemos avançar, Alex. Achei a sua cadência de leitura muito gostosa de ouvir. Obrigado. Então vamos lá. Qual é o tópico principal? Quer dizer, o primeiro tópico. O primeiro tópico ele está relacionado a, no fundo, como você enxerga a sua personalidade. A sua personalidade é um meio de obter sucesso. Agora vamos ver com cuidado como é que o James ele desenvolve isso. Sucesso. Se você perguntar a 1000 pessoas se elas querem falhar na vida, você não receberá nenhuma resposta afirmativa. Por outro lado, se você perguntar se alguém quer ter sucesso, você obterá somente respostas afirmativas. E se você pedir uma definição de sucesso, todas as respostas se resumirão a uma: o sucesso é conseguir o que eu quero. Além disso, devemos trazer à superfície o significado implícito nessa definição. O sucesso é também evitar o que eu não quero. Nunca é mais complexo do que isso. Bom, isso aqui, na verdade, é uma espécie de resumo. Eu diria que, basicamente, tudo em que você vai investigar começa por aí. Você é uma entidade, né, está se vendo como uma entidade que busca sucesso. E entrando profundamente no que quer dizer esse sucesso, abstraindo dos inúmeros objetos que a gente poderia definir como sucesso, o sucesso é definido como um movimento, independentemente do objeto da sua afeição, né, ou da sua repulsão. O sucesso é conseguir o que eu quero, que, por outro lado, sempre traz junto como uma sombra evitar o que eu não quero. Nunca é mais complexo do que isso. E nunca é mais complexo do que isso mesmo. É nesse campo de variação, sempre trafegando entre o que eu quero e evitar o que eu não quero, que toda a sua trajetória como personalidade vai ser submetida à discriminação. O tempo todo vai ser isso. Se guardar isso sempre, você vai ter uma orientação muito interessante na hora que for exercitar esse tipo de conhecimento. E sempre entendendo que eles andam juntos. Na verdade, eles não andam juntos. É como se eles fossem duas faces da mesma moeda. Aonde há o que eu quero, sempre existe o que eu não quero. Nem que seja o que eu não quero é fracassar naquilo que eu quero. Você não tem jeito. Parece que a vida humana é muito complexa, mas ela me parece uma coisa bem de condicionamento animal mesmo. Só que a gente consegue olhar esse condicionamento. Então, vamos continuar. E aqui o James continua. Agora ele vai dizer, sim, nós não somos complexos. Desde a infância, queremos ter sucesso. O sucesso, no entanto, não é algo fácil de ser obtido, porque o desejo de ter sucesso não gera situações que se ajustam aos nossos desejos e medos, gostos e desgostos, preferências e aversões. A aparente indiferença da vida aos nossos gostos e desgostos gera muita emoção. Ficamos com raiva quando as coisas não estão de acordo com os nossos quereres e ficamos eufóricos quando estão. Tanto a raiva quanto a euforia levam à depressão, uma sensação de que a vida me decepcionou. De alguma forma, nos encontramos indo e vindo entre esses dois polos, embora, caso a gente considere confiável o que é veiculado pela mídia, pareça que a maioria de nós passa mais tempo no polo de baixo. É moda entre as pessoas instruídas imaginar que nossos problemas emocionais são devidos à complexidade, mas não é esse o caso. Nós não somos complexos. Emocionalmente, não somos diferentes das crianças, que fazem um escândalo quando não conseguem o que querem. A única diferença entre nós e elas
está nas histórias extravagantes que invocamos para justificar nossa emotividade. As crianças são mais transparentes. Nossas histórias de dificuldades e desgraças são ouvidas e entendidas pelos outros até certo ponto, mas exagere-as e elas poderão desanimar até a personalidade mais ensolarada. O argumento da complexidade serve para nos manter no escuro quanto à absoluta simplicidade dos nossos problemas. Ou seja, qual é a absoluta simplicidade dos nossos problemas? É o que está mais acima. É querer o que eu quero e evitar o que eu não quero. A gente sempre vai bater nisso. É claro que não queremos nos culpar pela nossa emotividade, já que ela se tornou parte integrante de quem somos. Ou seja, estamos identificados com essa emotividade. Tempos atrás, era vergonhoso ficar falando sobre os próprios problemas. Embora uma postura resignada seja preferível ao choro e ranger de dentes que ocorre no discurso social atualmente em voga, ela também é uma postura imprópria. Quando você não pode honestamente olhar para si mesmo e admitir que emocionalmente é um grande bebê, precisa de racionalizações, ou precisa culpar alguém ou algo. Esse algo geralmente é a própria vida, com certeza. O argumento, que não é profundo, geralmente é mais ou menos assim: a vida é muito complexa e passa rapidamente. O que se pode fazer? É um argumento deprimente. De fato, a vida não é complexa e não está passando rapidamente. Nossas mentes são apenas uma grande mistura de pensamentos que se movem vertiginosamente, e nossas emoções seguem o exemplo. Todas as racionalizações são questionáveis. Complexidade e tempo são pensamentos que escondem o fato básico de que nós não nos compreendemos como de fato somos e não entendemos a natureza do campo da existência para o qual fomos empurrados sem cerimônia. É interessante porque aqui ele tocou num ponto onde é a própria base da orientação da instrução no Bhagavad Gita. Não basta você saber o que você é, você tem que entender a natureza do campo da existência onde o que você é está se manifestando, não só como todo, como você mesmo. Aliás, aqui, né, gente, pelo que eu estou vendo, bom, se a gente começa a falar assim, a gente pode perder o fio da meada. Mas aqui já está, basicamente, também esse dilema aparente entre Satya e Mithya, né? O que eu sou e a natureza do campo da existência. Então, vamos continuar. Suponhamos que não haja nada de errado em precisarmos das coisas e termos a expectativa de que a vida nos dê o que precisamos. Na medida em que não viemos aqui por conta própria, não é razoável esperar que a vida nos alimente, pelo menos? Provavelmente não é irracional esperar que também haja um teto sobre nossas cabeças, uma caixa de papelão sob uma rampa de acesso a uma via expressa, no mínimo. A vida parece ter um estoque de roupas mais ou menos interminável, então nisso estamos supridos. Mais coisas ou mais eventos não são o mesmo que complexidade, apesar da crença de que isso obscureça a elegante simplicidade da ordem inerente à vida. Caos é uma das palavras-chave favoritas da teoria da complexidade. Acaso é outra. A vida não é caótica e nem aleatória. Pode assim parecer, para uma mente que tem informação incompleta e poderes de observação reduzidos. Mas a vida é inteligentemente projetada. É um campo de leis físicas, psicológicas e morais. Eu realmente comecei a prestar atenção nisso depois de ler Vedanta. Porque a gente tende a abstrair as leis morais e elas são uma espécie de base também, né? Não são muitos os ensinamentos que chamam a atenção para as leis morais. Me parece que o budismo ele é mais bastante incisivo com relação a isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que a gente está lendo? Eu.
Oi. Eu acho que quando ele fala assim, né, que a vida é inteligentemente projetada, ele quer falar de uma ordem, né, que tudo tem uma ordem por trás. E justamente quando a gente descobre essa ordem, e aí eu estou falando aqui agora no campo da ciência, quando a gente descobre como as coisas funcionam, a gente pode mudá-las. Como psicóloga mesmo agora falando, né? Quando a gente descobre, por exemplo, em Nietzsche, né? Falando de Nietzsche, como um trauma surgiu, né? Causou um nó ali naquela personalidade. Quando a gente sabe como é que funciona a estrutura do trauma, as leis que regem ele, etc., a gente pode trabalhar no caminho contrário, mais ou menos o caminho da medicina, né? Com as doenças, com os vírus e tal. E quando a gente sabe como é que funciona essa ordem em Nietzsche, né? Dharma, karma e etc., a gente pode fazer o caminho contrário para ir voltando para a gente, né? Para nós, enquanto consciência. A gente pode ir saindo desses condicionamentos, dessa identificação. Porque se você não entende como o campo funciona, e você, enquanto Jiva, está inserido no campo, você é formado pelos elementos do campo, você é um elemento desse campo, fica muito difícil esse retorno, né? É isso. Ô, Alex, isso que você falou das leis morais, o que é interessante olhar é que o Vedanta ele parte sempre da lógica, né, do que é totalidade, do não manifesto, como substrato do que é manifesto. Então você tem o Samanya Dharma, que pela lógica dessa integralidade da totalidade, né? Então o Dharma universal é não violência. Então é uma lógica. Então a partir disso o Vedanta não coloca as leis morais, como você falou muito bem, não dá muita ênfase a isso como uma série de regras que são prescritas, né? O Vedanta nos convida a olhar para essa totalidade em suas várias esferas sobrepostas, né? Para a gente olhar o entorno e atuar de acordo com essa lei ética universal, né? Uhum. O cristianismo já põe isso como uma coisa fundamental. Portanto, as leis morais são implícitas. O Vedanta é mais aberto nesse aspecto. O cristianismo, as leis morais estão lá todas. Não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não sei quando. Alex, seu microfone está fechado, Alex. Estava fechado o seu áudio, Alex. Obrigado. Obrigado, vocês três, a partes muito bons, comentários muito precisos, né? Realmente, essas leis morais, assim, elas vão aparecendo de modo progressivo, à medida que a gente se aprofunda nesse estudo, e elas vão compondo uma parte que a gente começa realmente a perceber com facilidade. Então, vamos lá. Antes de continuarmos, vamos analisar o básico. Um belo dia, eu apareço aqui em meu traje de nascimento, ou seja, pelado, por nenhuma culpa minha. Eu quero coisas e espero que a vida me dê coisas. Conseguir o que eu quero e não conseguir o que eu quero justificam minhas emoções. Por trás dessa noção de direito está a suposição de que a vida está em condições de me dar o que eu quero. Mas é isso. A vida tem o mesmo grau de autoestima masturbatória por mim, tal como eu tenho por mim mesmo? Deveria ser óbvio para qualquer um que a diferença fundamental entre eu e a vida é o simples fato de que eu só tenho que cuidar de mim mesmo, mas a vida tem que cuidar de tudo. De certa forma, há uma semelhança, porque eu tenho que cuidar dos objetos no meu ambiente, que são importantes para mim, basicamente as pessoas. Então, eu tenho que levar em consideração suas necessidades, as necessidades desses objetos, quando eu quero algo deles. Lembre-se,
Eu sempre quero algo e tudo que eu obtenho vem de alguém ou de alguma coisa, um grupo, uma instituição social, governamental, empresarial ou religiosa. Eu sou totalmente dependente da vida. E a vida não depende em nada, basicamente, de mim, né? A personalidade ela é plenamente substituível. Como brincava meu pai, o cemitério está cheio de insubstituíveis. Próximo item. As necessidades do todo vêm primeiro. A diferença básica, no entanto, é a vida não depende de mim. Ela tem uma tarefa bem mais extensa. Uma vez que tudo depende da vida, ela tem que cuidar de tudo. Se você quiser controlar suas emoções, aprenda este mantra e repita-o religiosamente, toda vez que implorar ao mundo que satisfaça seus desejos. As necessidades do todo vêm em primeiro lugar. Tá aqui a primeira colocação desse livro, onde coloca o entendimento da personalidade como algo periférico ao contexto onde ela ocorre. É tão periférico quanto qualquer outra coisa desse contexto. A rigor, para a vida dessas personalidades, ela tem tanta relevância quanto qualquer outra coisa que está obedecendo às leis e às regras desse campo. Portanto, quando a personalidade ela se encontra pressionada porque ela se situa no centro ilusório, tem esse mantra aqui que pode ajudar muito, né? As necessidades do todo vêm em primeiro lugar. E é uma verdade, mas realmente não agrada a personalidade e, sobretudo, não tem como agradar. Mas isso não impede a gente de continuar isso, né? Guardado isso, a gente vai continuar a ler o que está sendo dito aqui. É uma das verdades desse texto que incomodam a personalidade e, na verdade, não tem como não incomodar, a não ser que a personalidade ela esteja trabalhando de um modo com muito discernimento, para ela realmente perceber a importância de entender isso, né? Então, vamos continuar aqui. Apreciar esse fato, o de que a personalidade ela não é o centro, que, na verdade, as necessidades do todo vêm em primeiro lugar, deve ajudar você a se tranquilizar um pouco e a considerar outra verdade inconveniente. Aí já vem a segunda. A vida não está aqui para nos dar o que queremos, apenas o que precisamos. Então, a gente vai começar a entender que quem sabe de nós é a vida e não nós. Isso é o que está direcionado aqui, na verdade, explícito, né? E, finalmente, uma hora você vai entender que você não vive a vida, é a vida que te vive mesmo. Isso é o que está sendo está sendo demonstrado aqui, né? A vida não está aqui para nos dar o que queremos, apenas o que precisamos. No caso de você achar esse fato desconcertante, você precisa considerar uma dificuldade óbvia que suas demandas causam. Digamos que você e um outro alguém desejam se casar com a mesma pessoa, ou 2 times de futebol rezam ao mesmo Deus pela vitória. O que Deus deveria fazer? Como a vida não vê diferenças entre você e qualquer outra pessoa, quem deveria ser recompensado? Existe uma lei que cuida desse tipo de problema, mas não é uma lei universalmente apreciada, que é a lei do karma, né? Isso me lembra uma coisa, uma vez eu vi um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, estava na iminência de um ataque das forças francesas contra as alemãs, as 2 entrincheiradas. Aí apareceu um take da câmera. Apareceu o capelão francês rezando para os soldados, que Deus nos dê a vitória. Aí no take seguinte apareceu o capelão alemão rezando para os soldados, que Deus nos dê a vitória. Então, o dilema sempre é esse. E é um falso dilema, porque para a vida isso não tem dilema nenhum. Essa lei, conforme o andamento dela, ela vai ajustar essas forças que estão em interação, né? Tem um ditado que diz que se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminaria empatado.
É porque tudo que é santo ali é forte, né, rapaz? Muito boa essa. Então, vamos agora declarar o óbvio, porque aparentemente não é óbvio, mas na verdade é óbvio. Este é um universo que respeita suas leis. Ou seja, Deus não é corrupto. Deus é senhor e servo de suas próprias leis. Ele bolou essas leis todas e ele vai cumpri-las. Quando você está demasiadamente envolto em seus pequenos medos e desejos, não está interessado em leis. Com certeza. Você quer o que quer, do jeito que quer, e você quer agora. Na verdade, as regras se tornam irritantes quando você tem medos e desejos intensos. E, embora você não possa, fica extremamente tentado a quebrá-las. Caso você nunca tenha percebido, o desejo não é necessariamente o seu amigo. Isso eu acho que todo mundo está no Vedanta porque já concluiu que realmente o desejo é que meteu a gente no monte de roubada por onde a gente andou esse tempo todo. A era do entretenimento está toda e esperamos ser entretidos, via de regra, constantemente. Estamos contentes por ficar com nossas mentes vazias em frente a dispositivos digitais de todos os tipos e deixar a internet fazer o trabalho. Mas Vedanta não é entretenimento passivo. É um método provocativo de autoinvestigação que requer um trabalho mental considerável. O que ele está querendo dizer é que todo o seu modo de avaliar o que você chama mundo vai ser colocado em questionamento. Tudo, absolutamente tudo. E quando você achar que tudo foi colocado em questionamento, você talvez descubra que isso também é mais algo que vai ter que ser colocado em questionamento. Ele é formulado em sânscrito e contém alguns conceitos-chave que não possuem palavras equivalentes em outros idiomas, embora possam ser facilmente explicados em português. Então, para aproveitar ao máximo esse ensinamento maravilhoso, por favor, comprometa-se a memorizar um punhado de palavras, cerca de 20. Você não vai se arrepender. Vedanta é uma investigação científica sobre a existência e explica brilhantemente 3 tópicos básicos: consciência, o mundo e a mente humana, com referência à ideia de felicidade. Eu acho que a gente podia se deter um pouco aqui e comentar isso, né? Vedanta é uma investigação científica sobre a existência e explica brilhantemente 3 tópicos básicos. Tópico número 1 é consciência, número 2, o mundo, e 3, a mente humana. Com referência a quê? A ideia de felicidade. Porque a felicidade aqui, ela é confundida na manifestação com a obtenção do que eu quero. Mas não dá para negar que você está procurando a felicidade. E se você não soubesse realmente o que é felicidade, você não estaria procurando ela. Pode agora estar procurando ela sob uma forma completamente distorcida, mas você sabe o que é felicidade. O que vocês acham disso? Como vocês veriam e comentariam isso? Alex, em primeiro lugar, a hora que você quiser, a hora que você cansar de ler, eu posso ajudar, tá? Esse texto é longo. Não sei se você tem garganta até o final dele, mas se não tiver... Eu acho que é isso, porque o centro de tudo é felicidade, né? Se a gente... Foi a infelicidade que nos colocou na busca espiritual, né? Não foi outra coisa. Se a gente estivesse muito feliz, muito satisfeito, a gente não teria entrado nesse caminho, né? Estaria lá, na nossa vidinha, com os nossos objetos, enfim. Então, tudo está relacionado a esse componente. E me parece que é justamente a partir dele que a gente começa a enxergar os outros, porque a gente primeiro sente, percebe e se incomoda com a nossa infelicidade, com a nossa insatisfação, mesmo conquistando objetos.
A gente vai percebendo que eles sustentam essa felicidade buscada neles por algum tempo, pouquíssimo tempo. Logo já vem um outro desejo e a busca começa novamente. E aí, quando você está cansado de se frustrar com isso, você começa a se questionar, bom, mas tem que ter algo mais. A vida não pode ser só isso, né? E aí, tu adentro. É isso que eu queria comentar, deixar espaço para os outros. O que você enfatizou bem, Alex, essa coisa do Vedanta como método e como ciência de fato, né? Eu acho que essa é a grande dádiva, né? Porque qualquer prática investigativa, para ela ser ciência de fato, ela não pode ser só um mero, por exemplo, questionar que em algum momento vai me dar a resposta, porque eu questiono, eu preciso de uma linha, né? Um fio condutor entre diversas maneiras de contemplar a experiência cotidiana, e aí o Vedanta faz isso a partir de um convite para apreciar isso que é o que a gente chama de uma lógica contra-intuitiva, né? Porque toda a nossa experiência é voltada, né, aos sentidos, né, voltado para os objetos. Ao mesmo tempo, a essência do conhecedor não é objetivável. Então, até que o Vedanta revele completamente, né, esse conhecimento que o Vedanta revela se torne estável na mente, a gente precisa, enfim, se submeter a essa lógica, né, até que a gente possa ver que, de fato, no final das contas, é tudo eu, né, esse eu que não pode ser conhecido objetivamente, como todos os objetos são conhecidos, mas sou eu, é a mesma essência comum que revela tudo que é conhecido, né? Então é ciência mesmo, é inferencial, mas é um método científico como qualquer outro aí com o qual a gente possa lidar. Já acabou, Fábio? Uhum. Eu penso que a maior parte eu falo aqui pelo bem onde eu vivo, eu penso que a maior parte das pessoas vive a vida atrás das coisas e sem nunca perceber que aquelas coisas agora passa outra, mas sem se preocupar e sem pensar que aquilo não satisfez, que anda à procura de outra coisa. Porque eu conheci muita gente já que morre, andou atrás das coisas e pronto, e nem pensou que havia mais alguma coisa. Portanto, a ideia do Vedanta, que as coisas não nos satisfazem, não entra na cabeça da maior parte das pessoas. Elas querem aquilo, é como as crianças, querem um objeto para brincar, não sei quantos, a gente compra outro e elas já não pensam mais naquilo. Acabou, pronto. E os adultos acabam, e eu posso falar por mim, que se eu não tivesse encontrado provavelmente o Vedanta, já antes que andava atrás, sem saber bem de quê, à procura, mas nunca pensando propriamente, especificamente assim, olha, este objeto afinal não me satisfaz. Não, as coisas não me davam jeito, pronto, se punha para o lado e tentava arranjar outro. E penso eu, não quer dizer que é toda a gente, mas penso que é o que a maior parte das pessoas vive, é assim, quer dizer, põe para o lado, arranja outra coisa sem pensar que, pronto, que aquilo não satisfez por outra razão qualquer, não porque não simplesmente já não está interessado. A parte espiritual não entra, pelo menos aqui no meio não vejo muito essa parte espiritual. Quando as pessoas, aliás, nós vemos quantas pessoas estão aqui, somos 15 ou o que é lá que é. A gente hoje em dia, e eu falo aqui da minha terra, eu passo numa igreja qualquer, sento lá por qualquer razão, quero ir ver qualquer coisa, gosto de ver algumas imagens, não sei quantos, não tem ninguém, hoje em dia a missa quase ninguém está lá. Antigamente, quando eu era miúdo, as igrejas estavam cheias, e hoje em dia não, as pessoas passam ao lado, e quando estão lá, a maior parte é velhinhos, pessoas com 60, com 70, com 50, ou 60, ou 70, ou 80, ou coisa assim. Gente nova, há alguns, claro, mas não são muitos.
É verdade. É aquilo, né, Carlos? É a época do entretenimento, né? Tem muito entretenimento para tudo que é lado e realmente é muito atraente. Então, as pessoas, de uma certa forma, estão meio que hipnotizadas por esse desfilar, como o James chama de bugigangas coloridas. Bom, e tem uma coisa aqui também, Vedanta é uma investigação científica, como o Fábio realçou, Vedanta é um método. Então, como método, ele tem que ser apreendido no todo. Se ele não for apreendido no todo, ele vai gerar diversas lacunas que vão prejudicar a aplicação desse próprio método. Como todo método, ele visa um resultado prático também, né? Na ausência do entendimento desse método e na aplicação dele, é muito provável que o objetivo desse método, que é revelar a ignorância e cancelar essa ignorância, anular ela, não vai ser conseguido. Então, por isso que se pede, assim, uma certa paciência, porque o Vedanta realmente, primeiro ele puxa pelo intelecto, porque é no intelecto que está a sua capacidade de discernir, que é a ferramenta principal que esse método usa. Então, muitas vezes a pessoa vê esse método todo sendo desdobrado, ela fica se perguntando, afinal de contas, para que serve isso? Quanto mais você vê isso sendo desdobrado e entendido, mais você vai entendendo, né? Mais você vai compreendendo na sua própria aplicação prática, na sua vida, na discriminação, você mais vai entendendo como esse método funciona. Então, ele tem realmente um primeiro toque intelectual, a puxada dele é intelectual. Mas o modo como se vê se esse método está funcionando é realmente se ele modifica o entendimento da personalidade, quanto a ela mesma e quanto ao ambiente em volta. Porque, sendo o método, ele está direcionado aonde há ignorância. Aonde há ignorância é na personalidade. É essa personalidade que vai ter que conferir tudo, ela mesma. Ninguém vai conferir por ela. É como se a personalidade agora, o que a gente chamaria de jiva, ele tivesse em termos, a gente pode dizer assim, meio por ele mesmo, com esse método. Só ele vai conseguir aplicar esse método nele, né? E é um método plenamente aplicável a todos. A gente vai ver por que ele é aplicável a todos mais à frente, né? Então, vamos continuar aqui. Os seres humanos têm uma falha extremamente entediante e gritante. Eles sempre possuem uma agenda, ou seja, eles sempre possuem objetivos, né? Objetivos. E os objetivos dificilmente vão estar relacionados a uma apreciação pelo ser humano das coisas como elas se apresentam. Em geral, o objetivo está ligado a alguma modificação de como as coisas se apresentam a um determinado jiva, né? Os seres humanos têm uma falha extremamente entediante e gritante. Eles sempre possuem uma agenda, tendo pouca apreciação pelas coisas como elas se apresentam. Ou seja, existe uma insatisfação inerente ao jiva quando ele não se detém para investigar o que ele entende por experiência dele. Essa insatisfação, se ela não for olhada pelo modo como ela ocorre, pelo modo como ela opera, ela invariavelmente vai jogar o indivíduo, como sempre, numa roda de eternas insatisfações. É a roda do samsara. Os seres humanos parecem amaldiçoados com uma necessidade insaciável de vender algo, geralmente eles mesmos, de uma forma ou de outra. Queremos que os outros pensem que somos únicos e especialmente dotados de qualidades numerosas demais para serem mencionadas. O que você está prestes a descobrir não é meu. Vem de uma fonte impecavelmente impessoal, sobre a qual muito pode ser dito, mas que se tornará evidente à medida que eu apresentar este grande conhecimento para a sua edificação e inspiração. Bom, agora a primeira palavra que ele tinha falado lá em cima, né? O punhado de 20 palavras. O que é Dharma? A primeira palavra que você precisa lembrar é Dharma. Dharma tem muitos significados. O primeiro é resposta apropriada.
O Dharma não é uma fórmula mágica, como o famoso O Segredo, que levou alvoroço ao mundo espiritual alguns anos atrás. O Dharma não abrirá instantaneamente os portões para o céu. Se para você não está claro que há sempre um elemento de incerteza sobre os resultados de suas ações, você está bem equivocado. É razoável entender que a vida é instável, mas o fato de nem sempre conseguirmos o que queremos e frequentemente obtermos o que não queremos, ou absolutamente nada, não é evidência de insegurança. Então, não é uma evidência de insegurança que você não receba da vida o que você quer, embora pareça, porque você está inicialmente, porque não estudou o que você considera a sua experiência, você está entendendo que você só vai estar seguro se a vida te der o que você quer. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que o fato de nem sempre a vida nos dar o que queremos, ou até mesmo não nos dar nada, não é uma evidência de que a vida é insegura. E é verdade. Você não consegue me provar que pelo fato de você não receber o que você quer da vida, a vida é insegura. Talvez eu não consiga provar para você que a vida é totalmente segura, mas você não consegue demonstrar para mim que ela é insegura. Se você não consegue demonstrar para mim que ela é insegura, você já pode descartar esse tipo de pressuposição. Tá? A vida não me deu o que eu quero, então ela é insegura, ela é ingrata. Não, calma, você não tem como provar isso. Né? Mas é um fato que, a menos que você responda às demandas da vida com a ação apropriada, no momento certo, você não terá sucesso. Isso é óbvio. Isso aí todo mundo aqui já conseguiu perceber, né? Que você funciona bem quando você responde adequadamente ao que o meio está demandando. Se você vai e tenta forçar algo que o meio não suporta, você vai ter problemas, é inevitável. É como você está numa conversa específica com uma pessoa e entra uma outra falando uma coisa completamente diferente. Essa pessoa que está entrando falando uma coisa completamente diferente não vai ter sucesso nessa conversa, não tem como. Por exemplo, se você aparecer para uma entrevista de emprego na sexta-feira, quando o seu compromisso era na quinta-feira, você definitivamente não conseguirá o emprego. Se você aparecer bêbado na quinta-feira e disser para a entrevistadora que não se importa com o penteado dela, não conseguirá o emprego. E você pode aparecer na hora, devidamente preparado, causar uma boa impressão e, mesmo assim, não conseguir o emprego. Entretanto, nem tudo está perdido, porque se você fizer tudo o humanamente possível, você não será tentado a pensar em si mesmo como um fracasso. Você pode, legitimamente, responsabilizar a situação. Então, você cumpre o seu Dharma sem necessariamente querer que isso dê a você o que você quer. Na verdade, quando você começa a entender e cumprir o seu Dharma, o fato de você não conseguir o que você quer não fica tão importante assim, né? Mas se isso te incomodar muito, você bota a culpa em Deus. Muitas vezes eu acho que o problema é Deus mesmo. Ele inventa tudo isso, isso é problema dele. O segundo Dharma, intimamente envolvido na ação, é Svadharma, sua natureza, a natureza de cada jiva, né? Estamos todos programados para responder de certa maneira. Os tipos negociantes procuram ganhar dinheiro em todas as situações. Os tipos prestativos procuram melhorar as coisas. E os criminosos têm necessidade de quebrar as regras. Todo ser vivo, invariavelmente, segue a sua natureza. Cães não grasnam e patos não latem. Mas, porque o ser humano é capaz de introspecção, ele pode ficar ciente de sua natureza. E, se não apreciar o modo como foi programado, acaba tentando, com frequência, ser outra pessoa. Agir por uma ideia que não está em harmonia com o seu programa é insensato. Se você fizer isso, a vida não abençoará você com sucesso. Você está aqui para trabalhar seu karma, tal como você é, quer você goste de si mesmo ou não. Se você assim proceder, terminará por gostar bastante de si mesmo. Ou seja, não tem saída. Essa é a situação
você vai ter que lidar com ela de algum modo. E Vedanta, no fundo, é um modo de lidar com isso. Outros modos é você realmente seguir o que você acha que cabe a você seguir. O terceiro conceito de Dharma é Samanya Dharma, as leis morais e universais incluídas na realidade. O Samanya Dharma é baseado na natureza não dual da realidade e é responsável pelo fato de que existe uma expectativa universal de não lesão, né? Até matadores de aluguel carregam armas para se protegerem e ladrões trancafiam seus roubos. Eu não minto para você porque não gosto que mintam para mim. Se você não levar em consideração os valores universais, você definitivamente vai colher muita dor nas suas interações com o mundo. O quarto fator do Dharma é conhecido por Vicessa Dharma. Samanya Dharma são valores absolutos, mas a vida não é preto no branco. É mais para tons de cinza. Vivessa Dharma é a ética situacional, é a ética de como o campo se apresenta em determinado momento. Como interpretamos os valores absolutos nessa situação de como o campo está se apresentando. É incômodo aplicá-lo, porque todas as situações que enfrentamos exigem uma resposta personalizada. Ou seja, o Jiva não tem como não agir. Não tem como. O Jiva é um fator do campo e ele age. Cães latem para todo mundo, seja um homem carregando um graveto ou uma mulher lhes trazendo um osso. Está ok para os cães porque eles não estão tentando ser felizes, mas latir para todos que invadem o seu espaço não é uma estratégia vencedora. Em geral, eu devo falar a verdade, mas quanto de verdade? Tudo, muito, um pouco, não muito, um fato alternativo, uma mentirinha ou uma mentira descarada. Isso não é sempre claro. Finalmente, existe o ser pleno, o Dharma com D maiúsculo. O ser pleno é a sua existência, consciência, a razão pela qual você existe, né? A sua existência, consciência, o fato de você existir inquestionável e o fato de que você é ciente de que você existe também. Até para duvidar disso, você tem que estar existindo e tem que estar consciente. Não tem jeito. Você não tem como escapar disso. Vamos chamá-lo, esse Dharma, de você real. É o você real. Se você agir sem a consciência desse fator, não ficará satisfeito, mesmo se conseguir tudo o que deseja na vida. O que eu acredito que foi a experiência de algumas pessoas aqui. Devem ter obtido tudo o que desejavam na vida, mas não estavam levando em conta esse você real, né? Esse Dharma, esse ser pleno, o Dharma com letra maiúscula. Se a sua vida é dedicada a compreender e realizar esse ser pleno, ela poderá se tornar um grande sucesso. Ao final do dia, você, como todo mundo, quer olhar para trás e dizer que o dia foi bem sucedido e divertido. Às vezes conseguimos o que queremos, mas a um custo tão grande para nós mesmos e para os outros que acabamos exaustos, amargos e solitários. Assim, uma vida realmente bem-sucedida é uma vida bem vivida, que desfruta de seus esforços, flui naturalmente pelos obstáculos e, por fim, realiza seus objetivos. Alexa, microfone de novo. Então, algum comentário sobre isso que a gente acabou de falar? Eu tenho. Sobre o quarto fator, Vicessa Dharma, você fala? Vichesha. Bom, mas essa pronúncia não é o importante para a gente. O importante é a compreensão. Vichesha. Ele fala dessa questão aqui, que a ética situacional, né? Ela nem sempre se apresenta de maneira clara. E é justamente o drama do Arjuna, né? Eu não quero ir na guerra matar ninguém, né? Isso é violência e tal. E uma vez eu li o Satsang do James,
falando sobre isso aqui, uma pessoa perguntando, mas agora, como que eu ajo no dia a dia? Como que eu faço para acertar sempre? E ele falou uma coisa muito legal, que aqui, em Nietzsche, nunca será Nietzsche. O que ele quis dizer, né? As coisas nunca vão estar absolutamente claras, né? O campo é indeterminado. Eu achei, assim, ótimo. E aí ele termina falando que em todas as ações, aplique o Karma Yoga, né? Ofereça as ações para o todo, né? Não busque efetuar ações onde você está buscando vantagens para si mesmo. E aí, mesmo se der errado, e muitas vezes vai dar errado, ele segue falando assim, né? É uma pena que eu não lembro mais o nome desse satsang. Você sai com a consciência tranquila, né? E aí depois que eu entrei, né, no estudo do Vedanta, isso me ajudou bastante, porque eu sou psicóloga, eu trabalho na área do judiciário também. E no judiciário eu faço aula, ou seja, eu ajudo a incriminar ou absolver. Absolver é fácil. Incriminar é sempre mais difícil, porque tem muitas situações que as coisas estão muito, muito obscuras e a gente sempre morre de medo de estar sendo injusto. E é um todo, né? As pessoas não conhecem muito aquele ambiente, né, que é restrito, mas assim, juiz tem medo, promotor tem medo, psicólogo tem medo. É todo mundo com muito medo de prejudicar o outro. E aí, aplicando Karma Yoga, isso me ajudou bastante, porque antes era um fator de angústia muito grande, quando as situações não estavam muito parecidas e você não sabia muito bem onde os indícios que você estava apontando iam levar a vida daquela pessoa. Então, eu acho que isso, assim, é fundamental para todo mundo, e principalmente para quem trabalha aí com situações difíceis. Né? Essa outra parte aqui, né, do ser pleno, da pessoa ter conquistado tudo que queria na vida e não estar satisfeita, isso também aconteceu comigo. Eu sou rajada, né? Eu era determinada, né? Tudo que eu queria, eu fui atrás, suei e tal. E chegou num determinado momento da vida que, mesmo tendo tudo que eu queria, eu estava assim, muito angustiada, muito vazia, muito sentindo falta de mais alguma coisa que eu não sabia o que era, né? Vontade de se matar e tal. E já tinha estudado as minhas espirituais, que não tinham levado a nada. Foi quando encontrei o Vedanta também, trouxe a luz, né? Finalmente respondeu aquelas perguntas. Wanda, eu acho que a sua tela congelou aqui. Parece que a conexão da Wanda travou. É. Ela estava falando, mas... Bom, se ela voltar... Eu ia comentar uma coisa, Alex, a respeito daquela passagem, uns parágrafos acima, onde fala que mesmo quando a gente não obtém, né, o nosso desejo, é mais ou menos assim que está escrito, isso não é um sinal de que a vida é insegura, né? Então, em outras... enfim, aí segurança entra naquele aspecto das buscas humanas, né? A busca mais fundamental por segurança, depois prazeres, terceiro virtude, né? E a vida, ela é de uma natureza que é instável, né? Portanto, ela não é segura, né? Então, a ideia é a gente ter isso muito claramente, porque o que acontece é que a maioria das pessoas são motivadas por um ideal também, de uma coisa até que você falou de passagem, assim, de alcançar tudo aquilo que se quer, né? Então, esse tudo que se quer é uma coisa muito complexa, né? Porque como que é alcançar tudo aquilo que se quer? Como se você fosse reunir uma série de condições onde tudo fica estável em termos de segurança, prazeres, você é reconhecido dentro da sociedade, etc. Então, se falta alguma coisa, isso já vira um motivo de sofrimento para esse que se apega a isso, né? Então, o Vedanta é ir fazendo esse exercício para a gente perceber a estabilidade
em nós, né? A fonte de felicidade como nós mesmos. Então, essa ideia que eu acho que a frase traz também ali, de dizer que você não alcançando aquilo que você deseja, isso não é uma evidência de que a vida é insegura, é que a gente não deve apostar todas as fichas nessa ideia, né, de que a gente vai alcançar uma série de condições em que está tudo resolvido, né? Não vai alcançar isso nas buscas mundanas, né? Reunindo objetos do mundo para a própria satisfação. Porque não é a natureza do campo, né? O campo é instável mesmo por natureza. É isso. Perfeito, Fábio. O campo realmente é instável, é a característica dele, né? Portanto, em relação ao campo, você vai estar sempre num ambiente altamente instável. E também, conhecendo o campo e conhecendo isso dele, aí a gente começa a saber lidar com esse campo, entendendo essa característica dele, de que ele é instável mesmo. E agora começa a aparecer o instrumento que vai ser usado o tempo todo para lidar com isso. Que o Vedanta vai definir o que é o seu instrumento primário. Então, aqui, como vocês estão vendo, agora é que a gente começa a entrar numa metodologia. O que o Vedanta está te dando agora? Está te dando uma ferramenta. Essa ferramenta é a ferramenta base. Vai ser a ferramenta que você vai usar o tempo todo. Temos duas ferramentas básicas para alcançar o sucesso: um corpo e uma mente. Essa mente a gente chama aqui no Vedanta de corpo sutil. Então ele vai ter que definir corpo sutil. O corpo sutil é o nosso instrumento primário e o corpo físico é o secundário. É claro que não podemos realizar nada sem um corpo físico, mas o corpo sutil controla o corpo físico. Por isso é chamado de instrumento primário. Se o seu instrumento primário é baseado no conhecimento e leva em conta o Dharma em todas as suas nuances, ele não se preocupará com o que foi feito, com o que está sendo feito agora e com o que precisa ser feito mais tarde. Preocupação, que é a assinatura energética dos seres humanos, é uma assassina, uma morte lenta. Cada pequena preocupação inevitavelmente cobra um pedágio, exaurindo lentamente sua vitalidade, marcando linhas de sofrimento no rosto, roubando seu caminhar primaveril, gradualmente sabotando a saúde, esvaziando seu interior, até que você seja pouco mais do que uma versão diminuta e vazia de si mesmo. Preocupações vão mandá-lo prematuramente para a cova. Livre de preocupação e inspirada por uma boa ideia, sua mente é sua melhor amiga. Então, o que acontece aqui? Pelo que a gente está vendo, você tem que livrar a mente de preocupações. Então, o que acontece? Essa mente, ela precisa ser educada, mas ela não vai ser educada através de um monte de regras. Ela vai ser educada quando ela compreende ela mesma. E a consciência, ela opera através de algum meio. O meio que ela está operando aqui, nesse sentido, é o que a gente estaria chamando aqui do corpo sutil. Esse corpo sutil tem inúmeras faculdades. Uma das faculdades do corpo sutil é saber como está operando outras faculdades do corpo sutil, né? Isso vai sendo mostrado, ensinado e testado. É sempre assim. Você vai estar sempre testando as coisas, sempre avaliando, o tempo todo. Sempre você lidando com o seu conteúdo, né? Eu falando como se fosse realmente um jiva, né? Supondo que eu tenha um conteúdo, porque é esse conteúdo que me trouxe até aqui. A gente está partindo de onde foi deflagrado o nosso caminho em direção à busca, né? Que é tomar a gente por esse jiva. Mas agora, então, vamos entender esse jiva. E qual é o instrumento fundamental para entender esse jiva? É um instrumento primário, é o corpo sutil, devidamente elucidado. Então, você vai entender o corpo sutil
com base na compreensão, e não numa espécie de disciplina imposta de fora, como se fosse um dogma. Você vai ter que apanhar esse ferramental todo aqui e se debruçar em cima dele. Como? No seu dia a dia. Portanto, livre de preocupação e inspirada por uma boa ideia, sua mente é a sua melhor amiga, pelo simples motivo de que a sua mente é o seu navegador. Sem você se dar bem com esse seu navegador, você vai viver confuso, como viveu até agora. É triste dizer, mas seu instrumento primário não funciona bem sozinho. Deixado à própria sorte, é como um cachorrinho carente sem treinamento, farejando aqui e ali, procurando diversão. Se não for devidamente ensinado, ele vai fazer cocô em qualquer lugar, latir a qualquer hora, comer as coisas mais nojentas, passar pelo carpete com os pés enlameados, impregnar sua cama com seu pelo fedorento e odores corporais. Sim, é uma criaturinha adorável, mas vai persegui-lo impiedosamente e sentar-se a seus pés implorando por atenção até a exaustão. Ele precisa de algo para fazer. Mas o quê? Isso aqui é simplesmente a trajetória de uma mente completamente desorganizada e ao sabor dos desejos, né? E das aversões. É um cachorrinho alucinado, louco, carente, e fazendo isso aí tudo, ó, farejando aqui e ali, procurando diversão, fazendo cocô em qualquer lugar, latindo, comendo coisas nojentas, passando pelo carpete com o pé sujo, impregnando tudo com odor horroroso, e é adorável, mas só que é um porquinho. Então, vai ter que dar um jeito de lidar com esse porquinho, né? Vamos usar faculdades que esse porquinho tem, que esse cachorrinho porquinho tem, para que seja possível entender o funcionamento e esse bichinho se torne realmente num navegador bacana, num browser que você pode confiar adequadamente. E o que esse cachorrinho vai fazer? Né? A melhor coisa que ele pode fazer, na verdade, é ele acabar se educando através do conhecimento, porque ele precisa de algo para fazer, e ele vai continuar fazendo. E se ele não se autoelucidar, se ele não for elucidado sobre o seu próprio funcionamento, ele vai continuar fazendo o que sempre fez. Não tem jeito, não tem como não continuar fazendo o que sempre fez se não tiver conhecimento. É impossível. Você vai simplesmente disparar, falando em termos mais vedânticos. Se você não bota isso em questionamento, sabe o que vai acontecer? Vai continuar o que aconteceu, sempre. Você vai estar sempre respondendo através de um programa, dado pelo seu condicionamento. Vassanas e por blocos de vassanas, sanskaras. Então, sem conhecimento, nada vai alterar em última instância. Você vai continuar sendo regido, por isso, simplesmente como um robô. Pior, um robô que acha que não é robô. Existem, aparentemente, muitas opções, embora haja, na verdade, apenas uma, mascarada como duas. O mundo, o campo dármico, é uma combinação de espírito e matéria, sobre o qual muito será dito depois. Espírito é um termo que se presta a significados vagos. Nós o chamamos de a sempre livre e sempre presente existência-consciência, ou consciência-existência. É um fato autoevidente que nós existimos e somos conscientes. Tá? Isso é a constatação óbvia. Você existe e você sabe que você existe. Esse eu espiritual não muda. Esse saber que você existe e saber que você sabe que existe, isso não muda nunca. A porção material do mundo é oposta à porção espiritual. Isso aqui é uma concessão, né, gente? Né, Fábio? Né? A porção material do mundo é oposta à porção espiritual. É inicialmente uma concessão pelo fato da gente estar enxergando o mundo como um eu lidando com vários objetos. Depois vai ficar claro que não é assim. E ali especificamente no sentido de que se modifica, né? Sim. Oposta nesse sentido de naturezas opostas, né? Mas a essência do que não, a essência que não se modifica essa natureza que se modifica é dependente da que não se modifica e a que não se modifica é independente. Perfeito. Boa parte, é isso mesmo. Essa porção material muda, tem atributos e nunca é livre.
é completamente dependente do eu espiritual, a existência e consciência. Ambos os princípios são eternos. Eles não têm começo, nem a parte material e nem a parte espiritual. Porque somos parte integrante do campo dármico, estamos confusos. A pergunta, sou um ser espiritual ou um ser material? É a base da maioria dos conflitos internos, ainda que raramente ela seja assim compreendida. Embora não seja óbvio, a mente também é um instrumento material, né? É uma matéria sutil, é apenas matéria sutil, ondas materiais inertes, que aparecem incessantemente como os medos e desejos que motivam nossas ações. Se eu forro o meu corpo-mente, há muitas coisas que posso perseguir. A mais óbvia delas é a segurança. Então, se você se toma por um corpo-mente, a primeira coisa que você vai procurar é segurança. Aí vem até aquilo que a gente tinha comentado antes, né? É o essencial. Bom, e aqueles que buscam só prazer, né? Bem, os buscadores de prazer são materialistas também. Eles precisam satisfazer os desejos de seus eus materiais. Eles, obviamente, não sabem quem realmente são, porque o ser pleno, a consciência, é livre de desejos. Sem muita investigação, torna-se evidente que a maioria dos outros objetivos humanos, poder, fama, etc., pode ser reduzida à necessidade de assegurar um lugar para a entidade corpo-mente no mundo material e diverti-la, uma vez que essa entidade esteja em segurança. Então, sem muita investigação, tudo que as pessoas querem é segurança para tentar usufruir a vida. Por quê? Porque querem ser felizes. Ao mesmo tempo, a porção consciência, que é a nossa natureza essencial, cria uma imperiosa necessidade por liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da dependência de coisas materiais, sejam elas sutis ou grosseiras. Sabemos disso porque toda ação humana é uma tentativa de se livrar de um senso de limitação. Na verdade, não quero o que acho que quero, seja um objeto sutil como um sentimento, ou uma situação como um emprego, ou um casamento, ou objetos densos como uma casa ou um carro. Eu quero liberdade do desejo, porque acomodar aquele pequeno cão carente em mim é doloroso. Ou seja, dói. Por causa de dor, que a gente vai se mexendo em direção à liberdade. Queremos liberdade da dor, né? Ele nunca está satisfeito. Você pode tratar seus medos conjuntamente com seus desejos, porque eles são não separados. Um desejo é um medo positivo e um medo é um desejo negativo, né? O desejo é um medo positivo. Eu quero alguma coisa. E o medo é um desejo negativo, ou seja, eu tenho medo de que eu perca o que eu consiga, né? No desejo eu quero conseguir alguma coisa. E no medo eu tenho um desejo de jamais perder o que eu consegui ou de jamais não conseguir o que eu quero. Então você está sempre em desejos e medos, sempre andando juntos. Eles estão naquele pêndulo que a gente viu lá em cima, né? Eu quero ter sucesso na vida. O que é sucesso? É conseguir o que eu quero e, implicitamente, evitar o que eu não quero. Um está sempre escondido atrás do outro. Não dá para separar um do outro. Eles são um todo orgânico. Ao contrário da sabedoria convencional, nossos desejos criam mentes despedaçadas e vidas miseráveis. Sabemos disso porque queremos o que queremos para obter felicidade, e não pelos aparentes objetos dos nossos desejos. Por quê? Agora ele está investigando. Olha uma investigação aqui. Porque nós paramos de querer quando o objeto desejado é alcançado e nos tornamos felizes. Então, quando você consegue aquilo que você quer, você para de querer e você experimenta uma felicidade. Só que sem o devido esclarecimento, essa felicidade é temporária. Quando estamos felizes, não queremos que nossos desejos, medos, voltem e estraguem nossa satisfação perfeita. É aquela coisa, né? Agora eu quero evitar perder o que eu acho que eu consegui. Felicidade é a experiência do nosso ser pleno,
consciente, feliz e completo, que acontece quando desejos e medos são suspensos. Então, até mesmo os materialistas, com sua miríade de buscas, sem que o saibam, buscam a liberdade. Então, a felicidade não está ligada a objetos. Tivesse ela ligada a objetos, a obtenção de um objeto me deixaria permanentemente feliz, né? É da nossa experiência que isso não ocorre, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a felicidade é a experiência do nosso ser pleno que acontece quando desejos e medos são suspensos. A felicidade, ela aflora quando o movimento de desejar e de ter medo é suspenso. O correto entendimento disso, que na verdade é o objeto de toda discriminação, é que vai fazer com que essa felicidade, essa experiência de felicidade que decorre da plenitude do ser vá aflorando no campo através de você. Você vai ser o elemento do campo onde a experiência dessa felicidade, que é oriunda da plenitude do ser pleno, vai aparecer cada vez mais no campo dármico, né? Então, aí ela vai aparecer porque você sabe que ela não depende dos objetos. Então, a busca de objetos não vai te envolver. O que vai te envolver nesse tipo de entendimento, de aplicação, não é você caçar objetos, é você ficar discriminando você dos desejos e medos, que essa que é a base de todas as correntes mentais que vão ficar atravessando você. Você vai ter que se separar dessas correntes, vai ter que ver que você não é essas correntes. E quanto mais você se desvincula delas, mais essa experiência de felicidade vai ficando constante. Por quê? Porque aí ela pode aparecer. Essa busca constante da gente em cima de desejos e a tentativa de se afastar dos medos é que impede que essa sutil alegria que vem da plenitude do ser aflore em você, viva, enquanto uma peça do campo dármico. Tá? Por isso que ele diz que até mesmo os materialistas, sem que o saibam, buscam liberdade. Tanto que eles querem obter tudo o que eles querem. E nunca param. Alguém ia falar alguma coisa? Oi, Alex, sou eu, Zé Roberto, tudo bem? Opa, Zé Roberto. Então, esse pedaço aqui me deixou um pouco confuso. Aqui ele fala, a felicidade é uma experiência do nosso ser pleno. Será que foi alguma coisa de tradução ou eu poderia como é que se diz, interpretar que a constatação do nosso ser pleno, porque fica parecendo, não sei se eu estou enganado, mas fica parecendo que o ser pleno é uma outra experiência, pela forma que eu li aqui. Eu estou enganado ou eu não entendi direito? Não sei. Entendeu a minha dúvida? Zé Roberto, o que é experiência não é o ser pleno, é felicidade no campo dármico. Isso é experiência. Né? Você tem experiências de felicidade no campo dármico. Essa felicidade não dura, ela muda. Ela alterna. Agora, o que acontece é que a gente não se detém no entendimento do que é a felicidade, mesmo sendo esse evento transitório. Por que um evento transitório? Porque devido ao nosso condicionamento, a gente pula de um objeto para o outro. Compreende? Uhum. Isso a gente vai tendo experiências discretas de felicidade. Compreende? Uhum. É a felicidade que é a experiência. E nesse caso a gente está com uma experiência de felicidade intermitente. Está vendo? Ela está vindo e indo, está vindo e indo, está vindo e indo. Por quê? Porque essa felicidade, como nós a estamos vivendo, ela está decorrendo de uma coisa que é obter objetos. Mas ela decorre de uma coisa, aqui que a gente está investigando, mas ela decorre de uma coisa chamada obter objetos, ou ela decorre de uma coisa que é quando o objeto já está obtido? Uma vez que o objeto é obtido, o seu movimento de vassanas, ele para naquele ataque, pelo menos naquele momento ele parou, porque você obteve o objeto. Então, a experiência da felicidade, ela aflora. Compreende? Uhum.
Então, quanto mais você depende de objetos, mais você passa a ter experiências discretas de felicidade. Por Entendi. quê? Porque você está obtendo objetos? Não. Porque a cada momento que você obtém um objeto, os seus medos e desejos estão suspensos. Aí vem a felicidade. Claro que vai ser uma leitura de felicidade dada pelo seu condicionamento. Concorda comigo? Uhum. Pessoas extremamente adrenérgicas vão ter experiências quase eufóricas, né? Pessoas mais contemplativas vão ter experiências mais serenas. Mas, querendo ou não, de algum modo, essa experiência de felicidade, ela está, na verdade, acontecendo porque o objeto que estava sendo pretendido ou o medo que estava aflorando foram temporariamente suspensos. Como é que você sabe disso? O Vedanta ele afirma isso para você porque se a sua felicidade realmente dependesse do objeto, o objeto lhe daria uma felicidade permanente. E a Uhum. gente sabe que não é assim. É Então, igual aquele exemplo do chocolate, né? Você come um chocolate, você fica feliz. Depois você come dois, isso. fica feliz. Depois você come 20, aí você já, quer dizer, o objeto deixou de... Na verdade, não é o chocolate que está te dando contentamento, né? É aquela tua ânsia em botar aquele chocolate na boca que acabou. Ela acabou e você fica contente. Você prova aquele docinho que você achava bacana, que você tem preferência. E junto com isso vem uma felicidade. Você entendeu, Zé Roberto, por que o que é uma experiência é a felicidade? Uhum. Compreende? A felicidade, como entendemos, são experiências discretas, né? Pontuais. Uhum. Sempre condicionadas à suspensão de medos e desejos quando obtemos um objeto. Na verdade, obter o objeto apenas faz com que esse fluxo intermitente de medos e desejos, né, que são alimentados pelas nossas vassanas, a obtenção do objeto suspende isso temporariamente. Tem um outro modo que a gente também pode olhar para essa afirmação que gerou uma dúvida aí na mente do José Roberto. Só dá uma recapitulada, José Roberto, que a felicidade é uma experiência do ser pleno, é isso que te pegou aí na frase que você leu? Justamente, é porque eu tinha imaginado que por exemplo, quando você reconhece quem você não é uma experiência, né? É um reconhecimento. Isso. Entendeu? Mas a ideia dessa afirmação é que nada existe além do ser pleno, né? E a essência de toda experiência é um conhecimento que revela todas as experiências. Uhum. Então, aí aproveitando o que o Alex estava falando também, a gente fala de felicidade geralmente como uma felicidade circunstancial, né? Que é aquilo que é a felicidade refletida, o Pratibimbananda, tem um texto muito legal lá no nosso grupo, para quem quiser ler. Essa felicidade que é circunstancial, ela realmente vai ser gradações de felicidade em relação à experiência de um objeto. Como você deu o exemplo do chocolate, essa experiência ela vai se modificar. Você comeu o primeiro pedaço de chocolate, vem aquela sensação prazerosa, no segundo você já está meio enjoado, no terceiro você já nem quer olhar para o chocolate. Então, como toda experiência, isso se modifica. Então, isso é a felicidade circunstancial e a gente experimenta ela em gradações. Felicidade como Bimba Ananda, que é aquilo que é chamado de felicidade original, que aí a gente está falando de fato da natureza do ser pleno, né? Uma felicidade que é derivada do que é simplesmente plenitude. Entendi. E isso é a compreensão daquilo que pervade tudo. Aí a gente realmente está falando de conhecimento. Não é nenhum tipo de felicidade que ela se expressa como exaltação, ela é um senso de satisfação que se faz sempre presente. Então, mas assim, quando se fala que a felicidade é uma experiência do ser pleno, a gente também pode fazer esse tipo de afirmação, embora elas possam gerar esse tipo de confusão. Porque não existe nada além do ser pleno, né? Uhum. Não, entendi, agora ficou claro. Toda experiência é o ser pleno.
Entendi. Porque assim, a natureza do ser pleno é a felicidade. Já é igual aquele exemplo lá do açúcar e da doçura, né? Quer dizer, já está inerente, não é uma coisa que... Isso. Né? Não entendi O agora. calor e o fogo, né? O calor e o fogo. São coisas inerentes, sim. Isso. Não, beleza. Então, a felicidade, quando a gente procura nos objetos, a felicidade que a gente encontra não é pelo objeto, é pela remoção do desejo. Sim. A gente tem essa experiência de felicidade que a gente acredita que foi o objeto que forneceu a felicidade, mas o que aconteceu, na verdade, foi a remoção do desejo. Por isso que a felicidade experiencial é sempre temporária, né? Porque essa remoção do desejo, ela se faz presente, você mantém o equívoco de que o objeto é que trouxe a felicidade, mas nenhum objeto emana felicidade de fato, né? Então, logo você entende que... Mas aí você mantém esse equívoco, você vai fazer o quê? Buscar outros objetos para obter felicidade. Só para... Espero não cair agora de novo. Ixi, já não quer que eu fale. É que assim, quando fala felicidade, a experiência do nosso ser pleno, consciente, pode dar a entender, né, que a consciência primordial tem características e atributos. Não. Essa felicidade é a felicidade que a consciência refletida no ogiva, ou seja, a consciência associada ao ogiva experimenta. É o que nós experimentamos quando livres de desejos e medos. Porque desejo é rajas, medo é tamas. Então, quando a gente está sobre a égide dessas duas energias, nós estamos assim, para lá e para cá. E aí, quando realiza o desejo, dá uma sativizada nas coisas, né? A mente fica satívica. Aí você experimenta de novo essa sua natureza. Aí depois a mente é assaltada de novo por um desejo, por um medo. Você, identificado com a mente, de novo fica agitado. Mas é importante frisar, é o jiva que experimenta esse estado de ser pleno, feliz e completo, quando ele está satívico, ou seja, quando ele não está sobre a égide de desejos e medos. Ai, não caí, que bom. Muito bom aí, muito bom usar partes do Roberto? A parte da Wanda, do Carlos. Então, é sempre assim, você fica achando que a felicidade está no objeto, mas o Vedanta já lhe disse que o objeto é inerte. Aí o cara, mas o meu pensamento também é um objeto inerte, mas eu acreditava em tal coisa, é um objeto inerte, mas aquela memória me deixa tão feliz, é um objeto inerte. Mas eu sinto uma afeição tão grande, é tudo objeto inerte. Quem está dando felicidade, quem realmente é o responsável pela felicidade é o ser pleno. Quando aparece desimpedido desse tráfego de desejos e medos, aí aparece essa felicidade, né? Que, como a Wanda disse, é experienciado pelo Jiva mesmo, é o Jiva que experiencia coisas, né? Ele é a entidade experienciante. Então, isso, para que serve isso? Para não confundir felicidade com objetos. E como é que eu vou aplicar isso o tempo todo? O tempo todo. Na sua vida cotidiana, você vai estar sempre olhando isso. Você vai estar olhando e vai estar investigando e vendo que os objetos não lhe trazem felicidade. A felicidade é uma coisa inerente a você mesmo, né? Uma vez que você não esteja impedido por esse monte de bloqueios, de vassanas e tudo, ou seja, você está investigando adequadamente, essa felicidade ela começa a ficar uma coisa, não é aquela coisa, né, eufórica, eu vou estar com uma descarga adrenérgica, se eu ficar assim a vida toda eu vou morrer rápido. Não é assim, a vida não é louca para fazer isso com você, né? Você vai viver num contentamento, é o que se chama de ananda, né? Bem-aventurança, né? Você vive num contentamento, claro, você vai ter seus picos de alegria, parará, mas você começa a notar essa coisa contínua, né? Esse stream contínuo de um contentamento, uma coisa muito... Uma satisfação. Satisfação é uma boa palavra para isso, viu? Uma boa palavra mesmo. Não é para andar aos saltos. Bom, agora vamos voltar ao texto.
Entretanto, alguns de nós, buscadores ou investigadores, se você preferir chamar assim, seguimos em uma batida diferente. Nós sentimos o chamado da liberdade diretamente e a buscamos de acordo com a nossa perspectiva. Nosso direcionamento principal é para entender coisas e não para obter coisas. Sim, nós temos nossos desejos materiais, mas eles ficam em segundo plano em relação ao desejo de saber quem somos, saber como o mundo foi criado e as respostas para quaisquer outras questões existenciais. Então, uma pessoa que é dominada por questões existenciais é um bom candidato ao Vedanta, não é? Quem tem isso como aquela coisa, sentiu que sempre foi isso, é um bom candidato ao autoconhecimento, né? Os materialistas, às vezes, se tornam investigadores quando percebem que buscar objetos para a felicidade é um jogo de soma zero. Toda vantagem tem sua desvantagem. Não importa quantos desejos você satisfaça, eles continuam chegando, geralmente até o dia da sua morte. Na verdade, você não quer morrer, porque acredita que ainda há algo a ser alcançado enquanto você estiver aqui. Essa elegante lógica espartana, por que lógica espartana? Porque aparentemente é uma lógica dura, né? Ela é dura. Para as ilusões egóicas, é uma lógica muito dura e muito difícil de refutar. Na verdade, quanto mais investiga, mais impossível você vê que você não tem como refutar uma lógica dessa. Essa elegante lógica espartana deveria levar à seguinte conclusão: se eu quero liberdade, que é o caso, sendo eu um ser humano consciente, preciso saber qual parte de mim é espiritual e qual parte é material. Se eu estiver claro sobre esse assunto, não me identificarei com a minha parte material, porque fazendo isso me manterei aprisionado às coisas. Por outro lado, vou me identificar com a porção espiritual, porque ela é sempre livre. Ou seja, o autoconhecimento é um shift de identificação, né? É um shift de identificação. Você, para se identificar, para de se identificar com um monte de coisas materiais grosseiras e sutis, e você passa a se identificar com o que você é mesmo. O problema não é complicado, nem a solução. Então, veja bem, realmente não é um problema complicado. No entanto, resolver o problema não é fácil, porque eu fui condicionado, desde o nascimento, a me identificar com a parte material. Então, é um problema de condicionamento, que foi uma cortesia de mamãe e do papai, os quais, na ponta de uma cadeia interminável de mamães e papais, tenderam a ser cativos somente do material. Liberdade não é o forte deles, então, eles garantiram que fôssemos criados e identificados com nossos corpos, buscando objetivos materiais. Como eles puderam cometer um erro tão óbvio? O corpo é um objeto inerte e eu sou o sujeito consciente. Até os bebês sabem que seus corpos são objetos, né? É verdade, quem tem filho, quem já acompanhou criancinha muito nova, a impressão que a gente tem é que o bebê está tratando o corpo do bebê, como se fosse um brinquedo, né? Uma coisinha que tem que testar, né? Apertar, ver se funciona. Não podemos dizer que os bebês saibam quem eles são, exceto talvez por conveniência. Mas os bebês sabem quem eles não são, porque tratam seus corpos como objetos. Contudo, assim que mamãe e papai concluírem a tarefa, você estará convencido de que é o corpo. Então, meu amigo, você estará partindo para a vida em um barco furado. Ainda que a obtenção daquilo que você quer dependa da vida, o que você quer depende de você. Você pode indiretamente obter liberdade momentânea, adquirindo certas coisas: segurança, prazer, poder, fama, conhecimento, etc. Ou você pode ir diretamente para a liberdade, que é o caso da gente. A gente olha além dos objetos. E para isso a gente tem que aprender o que é um objeto, né? Para não confundir objetos com aquilo que a gente acha pelo nosso condicionamento que não é objeto. Se você sabe que a busca de fins materiais é caracterizada pelo estresse e preocupação nascidos da incerteza e que a busca do seu eu espiritual é caracterizada por uma sensação, sempre expansão, de paz e felicidade sem causa, a escolha é óbvia. E é verdade, tem muitas testemunhas disso, é verdade mesmo. A busca pelo eu espiritual
ela vai se firmando como uma coisa muito bacana, viu? Então, para evitar que meu cachorrinho necessitado, meu instrumento primário, me enlouqueça, preciso dar-lhe um trabalho nobre, ou seja, preciso ensiná-lo a investigar quem eu sou. Infelizmente, o sofrimento não tende a deixar a mente desapaixonada, embora às vezes isso aconteça. Então, imediatamente começamos a buscar respostas, sem realmente saber como investigar. Não sabendo o que realmente queremos, além de uma vaga ideia de iluminação, mergulhamos no mundo espiritual contando somente com nós mesmos. Não é de se admirar que acabemos desapontados, ou, pior, caímos na armadilha de um dos inúmeros charlatões que prometem o nirvana instantâneo. Não é a intenção desse livro expor os vários mitos sobre a iluminação, que espreitam como crocodilos em águas barrentas do mundo espiritual moderno, embora eu seja obrigado, pela natureza do meu trabalho, a lidar com os mais óbvios desses mitos. Se você é novo na busca, por favor, leia o capítulo 2 de Como Alcançar a Iluminação, a Visão da Não-Dualidade, ou A Essência da Iluminação, Vedanta, a Ciência da Consciência, para que você entenda a falácia por trás da maioria dos ensinamentos sobre iluminação. Então, vamos fazer o seguinte, gente. A gente está aqui com estamos aqui com 1h30, né? O que vocês acham? A gente continua ou a gente para algumas observações? A gente faz mais 1, 2 parágrafos? Como você preferir, Alex, porque quando você falou do evento ali no grupo, você falou até 9h30, né? Eu não sei se isso é uma limitação de horário sua, se você quiser, o grupo também preferir, a gente pode continuar mais um pouco. Sugestão, termina esse tópico, aí tem mais uns 2, 3 parágrafos, aí para começar depois na outra, dá uma olhada aí. São mais 6 parágrafos. Tudo bem? Tudo bem. Só para a gente fechar aqui, né? Por mim, tudo bem. Vamos fechar esse tópico e aí a gente para e continua no próximo tópico, no próximo encontro. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer esses últimos 6 parágrafos aqui. Este livro apresenta um dos mais interessantes e sofisticados ensinamentos do Vedanta, a Yoga das 3 energias. Não é uma yoga que consiste em torcer seu corpo como um pretzel no calor de 43 graus centígrados ou empiná-lo em colãs de lycra spandex para abençoar os outros com vistas espetaculares do seu bumbum. É a yoga do conhecimento, esclarecendo a relação entre você e a sua parte material, mostrando-lhe como investigar. Então, o que esse conhecimento serve? Ele serve para investigar. E o que é investigar? É esclarecer a relação entre você e sua parte material. E como é que eu vou fazer isso? O tempo todo. Com o quê? Com o que eu tenho. O que eu tenho? Meu condicionamento. Não é? Então é daí que a gente vai partir. A investigação não é inocentemente importunar o vazio com a pergunta: quem sou eu? E esperar por uma resposta de uma divindade transcendental. É a aplicação do conhecimento da existência e consciência, sua verdadeira identidade, às muitas situações emocionalmente confusas que regularmente atormentam seu instrumento primário. Por que atormenta? Porque o instrumento primário não está sabendo investigar. Ele não consegue discernir a sua parte real da aparentemente real, a sua parte espiritual da sua parte material. Ao contrário da opinião generalizada, significa usar o instrumento primário e não negá-lo ou destruí-lo, para então separar criativamente o seu eu material do seu eu espiritual. Então, não é para destruir a mente nem nada disso. É para transformar a mente em um instrumento de investigação mesmo. Né? E isso vai resultar o quê? Em liberdade permanente, assumindo que você se comprometa vigorosamente com isso. Por favor, não reclame que investigação é difícil. A investigação é tão difícil quanto você quiser que ela seja. Se você entender seu valor, é um grande prazer do começo ao fim. Mas se você entender, não vai ser um grande prazer. Se você não sabe quem você é e deixa seus desejos totalmente descontrolados, esse cachorrinho fofo se transforma no Rottweiler musculoso, furioso, e acaba ameaçando e controlando você.
Se você sabe quem é, você pode facilmente controlar sua mente. É simples assim. O que você provavelmente não sabe é que seus pensamentos e os sentimentos que eles causam não estão gravados em pedra. Eles parecem ser involuntários porque simplesmente não vão embora, mas eles irão embora se você os eliminar com pensamentos verdadeiros, que inspiram e elevam a mente, até que os pensamentos verdadeiros se tornem sua segunda natureza. Os pensamentos verdadeiros são aqueles que produzem felicidade. Eles representam o seu valor mais elevado e invocam a sua natureza superior. Em todo caso, o tópico deste capítulo é o sucesso, que foi definido como obter o que você quer. Supondo que você ainda não tem o que quer, seu instrumento primário é o meio de realização. É o meio para a experiência e para o conhecimento. Como a vida nada mais é do que experiência e conhecimento, você está amarrado ao seu instrumento primário, né? Não espere que algum guru venha salvá-lo e não espere que o seu instrumento primário seja explodido depois de um grande êxtase, se ele ocorrer. Tudo volta ao normal e você vai ter que se virar com as coisas como elas são. Agora, o último tópico, antes da gente parar. A questão, então, se torna: que tipo de conhecimento e experiência eu quero? Em última análise, o que é que você quer? Como a realidade tem uma parcela espiritual e outra material, preciso do conhecimento de ambas. Buscar apenas o conhecimento mundano não resolverá meu problema. Meu lado emocional vai crescer como uma erva daninha e sufocará todos os impulsos nobres. Se eu me concentrar apenas no meu lado espiritual, eu provavelmente acabarei flutuando no éter com os anjos, ou sujeitando minha autoestima a depreciações imensuráveis nas mãos de autoproclamados avatares destruidores do ego. Portanto, a única solução é obter um conhecimento completo da natureza da realidade. A yoga das três energias é um ensinamento científico, ou seja, tem método, completo, comprovado ao longo do tempo, milênios, sobre a natureza da realidade. Bom, gente, aqui a gente dá uma parada e na outra semana a gente começa aqui, ó, a realidade material e três energias, né? Primeiro falamos do corpo sutil, né? O instrumento primário, fundamental. Agora vamos começar a mostrar para o corpo sutil com o que ele está lidando. Realidade material e três energias. Vamos começar a explicar o campo de atuação desse instrumento primário, né? E é isso. Querem falar alguma coisa? Muito bom, Alex. Obrigado. Estava me ocorrendo aqui algumas reflexões, né? Quando você falou mais no início do texto sobre personalidade e todo esse ensinamento que a gente tem sobre Jiva, aquilo que é a pessoa comum, né? Então, tal como um cachorro é um cachorro, esse cachorro ele vai ter um pouquinho mais de problema se ele se define como o Poodle, o Rottweiler, ou qualquer que seja a sua raça. Então, quando a gente se identifica muito com personalidade, também a gente torna as coisas um pouquinho mais complexas, né? E é essa personalidade que precisa de sucesso no mundo, né? É a personalidade que visa o sucesso no mundo. E aí a gente está trabalhando toda uma redefinição de sucesso, né? Que é o sucesso de entender a vida como jogo de soma zero, de fato, né? Você caminhar pelas experiências, vendo elas por seu valor utilitário, né? Estar aberto ao mundo, a todas as experiências, vendo as experiências por seu valor utilitário e finalmente compreender que a satisfação é a sua própria natureza, né? Independente das circunstâncias. Esse é todo o trajeto de redefinição do sucesso aí que a gente faz. Bacana, Fábio, muito bem apontado. O que a gente está redefinindo aqui, em última análise, é sucesso mesmo. Tal como os materialistas, queremos sucesso. Tal como os espiritualistas sutis, materialistas, queremos sucesso. Só que a gente está redefinindo o sucesso, né?
É isso mesmo. Eu acho que esse último tópico, né, que você acabou de ler, quem é o segundo sujeito, o primeiro parágrafo começa que o segundo sujeito é pessoas que fomos condicionados a ser pela sociedade. O sujeito original está escondido, né, por trás dessa parede de ignorância. Então, quando ele traz aqui, que ele fala da parcela espiritual e da parcela material, a parcela espiritual é o ser, né, é a consciência. E a parcela material são os objetos que aparecem para essa consciência, né, ao qual o segundo sujeito fica confundido com esses objetos. E ele fala que provavelmente você não sabe é que os pensamentos e sentimentos que eles causam não estão gravados em pedra, né? Então, que tudo dentro dessa mente condicionada pode ser mudado se a investigação estiver no foco certo, estiver na direção certa, que é você tem em mente que você é consciência e que todos esses desejos, esses pensamentos são objetos aparecendo em você, que você não é escravo deles, que você não tem que seguir eles e que eles não são imutáveis, né? Eu acho que nesse parágrafo ele quer focar a investigação nesse ponto. É que ele ainda não entra muito fundo, né? Porque ele não sabe que a nossa classe de Vedanta é avançada, né, Alex? E assim, todos os livros do James, né, ele sempre começa assim, com introduções, né, usando palavras mais amenas, mais fáceis, para ir levando a pessoa no entendimento devagarzinho, né? Mas eu só quis frisar, porque senão, quando fala assim, a nossa parcela espiritual e a nossa parcela material, né, dá a impressão que o que é isso, né? E não é. Está falando aqui da consciência e dos objetos que aparecem nela. Só isso. Gostei muito, viu, Alex? Gostei da sua explanação, gostei dessa leitura satírica. Eu já estou ficando mais calma, porque eu sou muito rajada, agitada, estou o tempo todo me mexendo aqui. Inconstante. Gostei muito do modo como você foi levando aí a coisa, os comentários. Achei muito bom. Gratidão. Eu vi que no chat apareceu o André, ele tinha deixado umas reticências. Ficou alguma coisa pendente aí, André, que você queria falar, comentar? Osmar agora perguntou onde encontra o restante do livro em português. Se você está no grupo do Facebook, Osmar, dá uma olhada nas últimas publicações, porque a gente não colocou o arquivo na parte dos arquivos ali do grupo no Facebook. Tem um link que direciona para o site Shining World, que é o grupo ali do James Swartz, onde tem todas as publicações, né? E inclusive em outras línguas, e a gente fez isso até para as pessoas se sentirem estimuladas a acessar mais esse material. Ok. O André, ele falou que era sobre a felicidade experienciada não ser advinda do objeto desejado, mas pelo desejo ter cessado naquele momento. E você queria fazer alguma colocação sobre isso? Felicidade não é só ligada a um desejo, correto? Por exemplo, felicidade não é só ligada a um desejo, correto? Por exemplo, você se depara com um lindo pôr de sol, que até então não desejava, mas fica feliz. Sim, as circunstâncias elas também podem trazer uma felicidade circunstancial, né? A gente pode se surpreender também e com as surpresas ter um momento de felicidade. Então, essa felicidade efêmera que sentimos também não está ligada aos 5 sentidos. Não, a felicidade efêmera ela está sempre ligada aos 5 sentidos, porque a gente depende dos sentidos para ter as experiências de felicidade, que todas elas são efêmeras, né? No caso do pôr do sol, a visão. Então, assim, no caso, depende sim dos 5 sentidos. Ok, André? Legal. E
Alguém mais? Vocês querem... Alex, você não quer encerrar com o Purnamadá? Quero parabenizar o Alex, eu gostei de ouvir. Foi muito bom, né? Achei uma delícia. Achei muito gostoso ouvir e apreciar esse livro com o Alex lendo aí pra gente e comentando. Ô, Fábio, faz Oi? o Purnamadá para a gente, porque eu também não consigo falar as palavras ainda. Vamos fazer, então. Obrigado. André tá dando os parabéns aqui no chat também. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Muito obrigado, Alex. Foi sensacional. Noite. Obrigado, Alex. Obrigado, Valeu. boa noite. Obrigado, gente. Uma boa noite para Bom todos. resto de semana. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado, Alex. Muito bom. E investiguem. Busquem conhecimento. Já dizia o ET Bilu. Vou encerrar aqui, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Alex. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Vá. Um abraço. Bom fim de semana.